Olá pessoal, o meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu vou continuar com a quinta parte do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós lemos no último vídeo, no capítulo 13, sobre o começo das viagens do apóstolo Paulo. E agora, no capítulo 14, eles chegaram em Icônio, foram lá para a sinagoga dos judeus e falaram de uma maneira tão eloquente que uma grande multidão acreditou, tanto de judeus quanto de gregos. Mas os judeus que não aceitaram a mensagem ficaram irritados e começaram a incitar os ânimos dos não-judeus contra os irmãos. E aí eles ficaram debatendo por muito tempo, falando ousadamente sobre Jesus, e o Senhor dava testemunho da palavra, permitindo que o Paulo e o Barnabé fizessem milagres impressionantes. Como eu já falei no vídeo anterior, é muito bom lembrar que Deus sempre confirmava o testemunho deles com o poder. Então, lá em Icônio, num determinado momento, o povo da cidade começou a ficar dividido. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Os judeus e os não-judeus descrentes planejaram fazer um motim com os principais da cidade para apedrejarem os apóstolos. Eles ficaram sabendo, fugiram dali para Listra, que é na província da Galácia, e foram pregando o evangelho. Lá em Listra tinha um homem aleijado dos pés desde o nascimento, nunca tinha andado. E ele ficou ouvindo Paulo falar e com os olhos fixos nele, o Paulo olhou para o homem, viu que ele tinha fé para ser curado e disse em voz alta: levanta direito sobre os teus pés. Na mesma hora o homem pulou e começou a andar, e quando as multidões viram isso, ficaram impressionados, levantaram a voz, começaram a falar: os deuses viraram homens e desceram até nós. E aí começaram a chamar o Barnabé de Júpiter, o Paulo de Mercúrio, e o sacerdote do templo do Júpiter começou a trazer touros e grinaldas, e a multidão começou a querer fazer sacrifícios. Na hora que o Paulo e o Barnabé viram aquilo, pularam por meio do povo, rasgaram as roupas e falaram assim: olha, por que vocês estão fazendo essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. E nós estamos anunciando a vocês que se convertam dessas vaidades, desses deuses, para o Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que há neles. E aí, enquanto Paulo falava para a multidão, vieram os judeus que estiveram lá na Antioquia e convenceram o povo a apedrejar o Paulo. Depois arrastaram ele para fora da cidade, largaram ele lá achando que ele estava morto. Mas quando os discípulos chegaram, rodearam o Paulo, ele se levantou e foi com eles de volta para dentro da cidade. E no dia seguinte partiu com o Barnabé para Derbe. Continuaram anunciando o evangelho lá naquela cidade, fizeram muitos discípulos, e aí voltaram para Listra, para Icônio, para Antioquia, passaram por Pisídia, Panfilha, e anunciavam a palavra por onde eles iam. Foi assim que o Paulo espalhou o evangelho por toda aquela região. Eles chegavam numa cidade, pregavam para os judeus, depois para os não-judeus, e quando eram perseguidos, iam para outra cidade, depois voltavam de novo visitando e fortalecendo a fé daqueles que tinham se convertido e aceitado Jesus. E aí no capítulo 15 aconteceu aquela velha discussão da lei versus a graça. Porque alguns cristãos desceram da Judéia e começaram a ensinar que se eles não fossem circuncidados conforme a lei de Moisés, ninguém podia ser salvo. Aí o Paulo e o Barnabé tiveram uma grande discussão com esses e ficou resolvido que Paulo, Barnabé e alguns desses irmãos subissem para Jerusalém para conversar com os apóstolos mais velhos na fé para resolver essa questão. Eles passaram pela Fenícia, Samaria, contando sobre a conversão dos não-judeus, e essa notícia dava muita alegria para todos os irmãos. Quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos, pelos anciãos, e contaram todas as coisas que Deus tinha feito com eles. E alguns que eram da seita dos fariseus, que tinham se convertido, se levantaram lá no meio da reunião e começaram a falar que eles realmente precisavam circuncidar, precisavam guardar a lei de Moisés,
E aí tiveram que ajuntar os apóstolos que ainda eram vivos para considerar todo esse assunto. A discussão começou a ficar pesada, e aí quem apareceu? O Pedro. Aí veio o Pedro e contou de novo aquela história de como que Deus mostrou para ele que não havia diferença entre os judeus e não judeus. Aquele episódio lá do Cornélio, que eu já falei com vocês aqui, e também naquele vídeo do Pedro mata e come. E depois de explicar toda aquela história, ele disse: se Deus não fez diferença alguma entre judeus e não judeus, e ele purificou todos os corações pela fé, por que vocês estão tentando a Deus e colocando uma carga sobre esses discípulos que nem nós nem os nossos pais pudemos suportar? Porque essa é a verdade, né? Ninguém conseguia seguir a lei. Nós acreditamos que somos salvos pela graça no Senhor Jesus e eles também. O Pedro concluiu assim. Aí a multidão se calou e ficou escutando o Barnabé e o Paulo, que contavam tudo que Deus tinha feito por meio deles, entre os judeus e os não judeus. E depois o Tiago, que era mais legalista, tomou a palavra e falou: irmãos, o Pedro contou como, primeiramente, Deus visitou os não-judeus para fazer deles um povo para o seu nome. E os profetas concordam com isso. Então eu acho que nós não devemos perturbar os não-judeus que se converteram, mas vamos escrever para eles não se contaminarem com os ídolos, nem com a prostituição, nem com animais oferecidos em sacrifício, porque Moisés tem quem pregue em cada cidade aos sábados na sinagoga. Era uma recomendação para os novos convertidos que não eram judeus e não tinham a menor noção da lei, para ter bom comportamento. Então os apóstolos concordaram com essas recomendações do Tiago e enviaram o Paulo e o Barnabé com alguns irmãos de volta para Antioquia, com uma carta a ser lida para os irmãos de lá, explicando toda essa questão. E isso que aconteceu nessa época ainda acontece hoje em dia. Dá para ver claramente que todas as igrejas cristãs, católicas ou protestantes, todas as ramificações cristãs, voltaram a seguir a lei de Moisés. Acreditam que sem ela não é possível alcançar a salvação. Mas como nós vimos aqui, dessa vez e outras vezes, esse assunto foi debatido na época pelos apóstolos, foi levado ao conselho dos apóstolos e foi oficialmente abolido. A salvação não depende da lei. O máximo que eles fizeram foi dar umas recomendações de boa conduta aos novos convertidos. Então, lá de trás, isso já estava bem definido. Ou seja, hoje não era mais para ser uma questão, mas ainda é, infelizmente. Então, depois que o Paulo e o Barnabé chegaram, leram a carta com as recomendações, todos ficaram muito aliviados, muito felizes, porque não tinham que seguir a lei de Moisés, não tinham que se circuncidar, guardar os mandamentos. E aí Paulo disse para Barnabé que queria voltar para as cidades que eles tinham visitado, pregado o evangelho, para visitar os irmãos, ver como estavam. Aí o Barnabé queria levar o Marcos, mas o Paulo não concordou, e eles entraram numa discussão tão forte que acabaram se separando. Barnabé pegou o Marcos e navegou para Chipre, e o Paulo partiu com o Silas e foi para a Síria. É interessante ver que aqueles homens cheios do Espírito, cheios do poder de Deus, que viajavam para todo canto fazendo milagres impressionantes, eram homens normais como nós. Eles tinham o mesmo objetivo, mas discordavam em diversos pontos. Por isso que é bom ler o livro de Atos, porque nós descobrimos que os apóstolos, que são tão endeusados pelas igrejas, São Paulo, São Pedro, São Marcos, São lá vai mais quem, na verdade são pessoas como nós. A grandeza que havia dentro deles era Jesus, o mesmo Jesus que está dentro de cada um de nós. Então, voltando, no capítulo 16, Paulo vai lá de novo para Derbe, Listra, passou pela Frígia, Galácia, mas aí o Espírito Santo impediu ele de pregar na Ásia. A Bíblia não explica por quê.
Depois ele queria ir para Mísia Bitínia, mas aí o Espírito também não permitiu. Eles desceram para Troade e o Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia que pedia: passe na Macedônia e nos ajude. Aí concluiu que Deus, na verdade, estava guiando ele para ir para lá. E eles partiram para a Macedônia, anunciaram o Evangelho. Aí chegaram em Filipos, primeira cidade da região da Macedônia. Quando saíram no sábado, foram lá para a beira do rio para orar e começaram a conversar com umas mulheres que estavam reunidas lá. Uma chamava Lídia, uma vendedora de púrpura lá de Tiatira, que servia a Deus. E ela ficou ouvindo o Paulo e ficou tocada, abriu o coração, prestava atenção em tudo que o Paulo falava, recebeu Jesus, foi batizada ela, toda a família dela, e acabou pedindo que os discípulos ficassem na casa dela. Aí no outro dia eles voltaram lá para o mesmo lugar de oração e apareceu uma jovem e ela tinha um espírito de adivinhação. E ela era escrava de uns homens que usavam o espírito de adivinhação dela para ganhar dinheiro. E quando ela viu o Paulo, ela começou a seguir o Paulo. E aí ficava falando em voz alta: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Muito bacana. Ela estava confirmando que eles eram servos de Deus. Só que o problema é que ela fazia isso todo dia, o tempo inteiro, do lado deles. Ficava lá em voz alta: esses homens que estão anunciando. E aquilo dali foi incomodando o Paulo. Aí numa determinada hora o Paulo ficou irritado com aquele negócio, virou para ela e falou para o espírito que estava dentro dela: em nome de Jesus eu ordeno que você saia dela agora. E na mesma hora o espírito saiu da moça, ela ficou lá normal. E os donos dela viram que eles tinham perdido a fonte de renda. Aí na mesma hora eles mandaram prender o Paulo, Silas, levaram para a praça, lá chamaram os magistrados e começaram a acusar eles. Esses homens perturbaram a cidade, estão pregando coisas que são costumes que nós não devemos praticar, porque nós somos romanos. Aí a multidão começou a se levantar contra eles e os magistrados: manda açoitar com vara. E aí deram muitos açoites de vara neles, lançaram os dois na prisão, mandaram o carcereiro guardar eles com a maior segurança lá no fundo do cárcere interior. Ficaram presos com os pés acorrentados num tronco, esquecidos lá dentro. Aí perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam lá orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos escutando. Tem que dar uma pausa aqui, porque você pensa bem, Paulo e Silas estavam lá, uma cidade estranha, pregando o Evangelho, expulsaram um espírito de uma moça, não sei se é mau espírito ou não, foram acusados injustamente, apanharam de vara, foram levados para o fundo do cárcere, acorrentados num tronco, e o que eles estavam fazendo? Cantando. Os caras estavam lá louvando a Deus, cantando louvores, todos felizes, com as costas todas rasgadas. Como é que você faz com um sujeito desse? Não tem como abater, se a fé dele está acima de tudo, está lá em cima com Jesus. Varada nas costas e calabouço, corrente no pé, moleza. Essa é a diferença da fé e da visão dos apóstolos. Eles sabiam que o tesouro deles não estava guardado aqui. Então qualquer coisa que acontecesse com eles não ia mudar em nada o destino deles, nem o que Deus tinha reservado para eles. É muito legal isso. Bom, mas então estão lá os dois de noite, com as costas de carne viva, cantando louvores a Deus. De repente, veio um terremoto tão grande que os alicerces da prisão se moveram, todas as portas foram abertas, todas as correntes soltas de todos os presos, e o carcereiro acordou assustado, viu as portas abertas, tirou a espada e já ia se matar, pensando que todo mundo tinha fugido. Mas aí o Paulo gritou: não faço não, nós estamos todos aqui. E aí tem mais uma outra coisa interessante: o terremoto abriu as portas, soltou as correntes e eles não fugiram. Eles não estavam preocupados em escapar dali. Eles sabiam que Deus tinha um plano e confiavam no plano de Deus. Então eles ficaram lá. E o carcereiro pegou uma luz, entrou na cela todo trêmulo, se ajoelhou na frente do Paulo e do Silas e falou assim: o que eu preciso fazer para me salvar?
E eles responderam: acredite no Senhor Jesus, você e sua casa, e você vai ser salvo. Então pregaram a palavra para ele, para todos que estavam lá. O carcereiro, naquela mesma noite, tirou eles dali, lavou as feridas, foi batizado, levou eles para casa, deu comida, ficou lá todo feliz com a família dele e os apóstolos. Aí no outro dia, os magistrados mandaram um recado: pode soltar aqueles homens. O carcereiro chegou para o Paulo e falou: ó, os magistrados mandaram soltar vocês, pode ir embora. Mas aí o Paulo respondeu: nos açoitaram publicamente sem sermos condenados. E mesmo sendo cidadãos romanos, nos lançaram na prisão. E agora querem nos libertar às escondidas? Não vai ser assim não. Que eles mesmos venham e nos tirem para fora. Aqui o Paulo deu uma demonstração do seu orgulho de cidadão romano, que naquela época era uma coisa de altíssimo valor. E nós vamos ver mais tarde que esse orgulho de ser um cidadão romano vai trazer problemas para o Paulo, grandes problemas, vai comprometer todo o ministério dele, mas mesmo assim Deus vai usar isso para o que ele tinha planejado para a vida do Paulo. Lá atrás, quando ele falou que Paulo ia ser um testemunho para reis e para não cristãos, então ele vai usar isso para cumprir o plano da vida do Paulo. Mas aqui ele está dando uma demonstração de orgulho. Aí eles foram dar o recado para os magistrados. Os magistrados ficaram morrendo de medo, ouvindo falar que eles eram romanos. Aí vieram, pediram desculpa, tiraram os dois para fora, pediram que eles saíssem da cidade. Eles saíram, voltaram para a casa da Lídia, encontraram com os irmãos, confortaram todo mundo. E depois dali eles partiram para continuar sua viagem de evangelização. E é só por hoje, vou parar por aqui, porque as viagens são muitas e os acontecimentos também. No próximo vídeo nós vamos continuar, se Deus quiser, se Ele não tiver um novo tópico, nós vamos continuar com as histórias dos apóstolos. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Boa noite.